Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é o professor Cássio de História e a professora Aline de Biologia. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito importante: as epidemias, as pandemias ao longo da história. Nós faremos uma abordagem interdisciplinar, gente, fundamental para que você que está aí na sua casa tenha uma compreensão importante desse momento que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão com dúvidas na cabeça agora, né? Será que isso já aconteceu alguma vez ao longo do tempo? Será que essa situação é séria mesmo? Será que é golpe de mídia? Então, assim, com as informações da área da biologia e da área da história, a gente espera que você tenha uma compreensão clara e tranquila do que está se passando. Afinal de contas, nós já enfrentamos situações parecidas no passado. Além disso, é importante que você tenha em mente que esses assuntos podem aparecer tanto nas provas do Cefet quanto na prova do Coltec. Afinal de contas, gente, as provas do Cefet e Coltec cobram temas da atualidade, questões contemporâneas, coisas que estão em andamento, que estão acontecendo e que afetam a vida da sociedade. Além disso, contextos históricos e doenças já são matérias que regularmente aparecem nessas provas. Então fique ligado na live de hoje, ok? É muito importante também desconstruir alguns mitos, né? Algumas pessoas estão falando que é o apocalipse, que o mundo está acabando, e a gente espera que você saia daqui com uma visão mais centrada, mais equilibrada. Não é mesmo, Aline? Exatamente. Então vamos lá. Então qual é o nosso propósito aqui, né? Quando dois professores de áreas distintas, né, vão trabalhar assuntos que têm uma relação e às vezes os meninos não conseguem identificar essa relação. Então a gente está aqui, né, a gente entende que nós estamos vivendo um momento muito delicado, que a gente vai trazer informações, a gente vai falar sobre epidemias e pandemias, né, e esse assunto, eu acho que só o nome pandemia já dá um certo medo, né, então eu entendo que é um momento delicado, a gente tem um fluxo de informação muito grande, eu acho que isso está gerando muita ansiedade nas pessoas, e não é esse o nosso propósito, muito pelo contrário. O que a gente quer aqui? A gente quer trabalhar as pandemias, as epidemias que já aconteceram, mostrar o que a gente aprendeu com elas, né? Como que elas podem ser cobradas na prova, né? Como uma questão de atualidade mesmo, como o Cássio falou, né? E a gente entende que nós estamos vivendo situações peculiares, né? Então cada pessoa está vivendo uma situação, a gente entende que é um momento assim muito delicado, é um assunto delicado, mas que ao mesmo tempo a gente precisa tratar isso, né? Tratar isso com muito respeito, né? Porque a gente entende, a gente não pode fazer juízo de valor com os conhecimentos que as pessoas tinham ou não tinham naquela época, né? Então as crendices populares, isso é perigoso até para a prova, né, Cássio? Então a gente precisa entender, né, e respeitar os conhecimentos de cada época, né? Para a gente conseguir fazer uma abordagem muito mais ampla e muito mais aprofundada sobre isso, né? Então, assim, o que eu quero que a gente saia entendendo aqui? Nós já passamos, né? A humanidade já passou e já superou pandemias gigantescas, né? Pensando no contexto científico da época, a gente tinha condições ainda mais desfavoráveis. Então, a ideia é o seguinte: o que a gente aprendeu, né? O que a biologia, o que a história, né, tem para mostrar o que a gente aprendeu e entender o que a gente está vivendo no momento atual, beleza? Então bora lá. Para começar, eu vou fazer uma super pergunta para a Aline. Aline, o que é uma pandemia, afinal de contas? Eu não faço a menor ideia. Pandemia, epidemia, não é tudo a mesma coisa? Não, então, tem uma relação muito direta, que é o seguinte: o termo pandemia, como eu já falei, é um termo que dá medo e realmente é uma coisa que a gente preocupa mesmo quando a gente estuda. Muita gente... Exatamente. Muita gente nunca passou, né, porque a gente está trabalhando com o público jovem, nunca passou por uma pandemia. O Cássio, que é mais idoso, ele já passou por uma pandemia. Mas é o seguinte: epidemia é quando eu tenho um número de casos de uma doença está acima do esperado. Então, todo mundo vai lembrar que quando a gente começou a falar de coronavírus, a gente estava falando, está tendo uma epidemia de coronavírus. O que define uma doença virar uma pandemia? A pandemia nada mais é do que uma epidemia globalizada. Então, ela está espalhada pelo mundo todo em grande quantidade naquele período, né? Então, a grosso modo, a pandemia é uma epidemia mundial, né? Então, beleza. Então, tá tranquilo para você, Cássio? Tá. Diferença de epidemia e pandemia. A gente trabalha ali, né? O nosso título tá epidemia, porque muitas vezes a doença estava restrita, depois ela espalhou para o mundo inteiro, depois ela está localizada
períodos diferentes, fechou? Beleza. Então vamos lá. Cássio vai começar falando, né, sobre uma epidemia, uma pandemia, né, muito importante pra gente, que foi o quê, Cássio? A peste negra. Se eu trocar epidemia ou pandemia, pode me corrigir aí. Não, mas tá tranquilo. Foi uma pandemia mesmo. Ela começou de forma epidêmica, mas se torna pandêmica. Acontece, gente, a maioria de vocês já sabe, né? Meu objetivo não é ficar aqui chovendo molhado. Na transição do mundo medieval para o mundo moderno, na crise do século XIV, um grande surto de epidemia na Europa. Esta epidemia chega através dos porões dos navios. Tá? Os porões dos navios que traziam mercadoria. Nós estamos estudando a questão das navegações. É importante que você pense nesse contexto de entrada de mercadorias da Europa, tá? No contexto de renascimento urbano. Então eram cidades que estavam aparecendo naquele momento depois de séculos, né, de feudalismo, as pessoas vivendo isoladas no campo, e essas cidades não tinham nenhum tipo de preocupação sanitária, não tinham infraestrutura adequada, e na maior parte dos casos eram cidades cercadas. As pessoas estavam dentro de um conglomerado lotado, gente misturada com animal, uma porção de coisa. E para piorar, tendo contato com regiões diferentes. No caso, com regiões da Ásia, tá? Mas não é a China. Cuidado com esse mito de falar que a peste negra veio da China. Está errado. A peste negra veio da região do Império Mongol. Ficava na Ásia, mas uma parte da Ásia mais próxima, tá? Mais próxima do Oriente Médio, portanto mais próxima da Europa. E os porões dos navios que traziam mercadorias vinham lotados, imundos, com ratos. E a pulga do rato é o vetor, como é que chama? Vetor que vai transmitir a peste bubônica para boa parte da população europeia. Só que sabe qual que é o maior agravante, gente? Na época as pessoas tinham a menor noção de onde vinha a doença. E naquele período ali, transição do medievo para o mundo moderno, aquela crendice popular, aquela mentalidade presa na religião, as pessoas afirmavam que a doença era um castigo divino, né? Que era uma praga que veio para punir as pessoas pelos seus pecados. Essa crendice popular, ela só foi sendo desconstruída quando as pessoas começaram a perceber que tanto clérigos, quanto pessoas comuns, quanto nobres eram contaminados por essa doença também. Tá entendendo? Então, assim, foi se buscando ao longo do tempo outras possibilidades, outras probabilidades para explicar a origem dessa doença. E aí começaram a perceber algumas coisas que a Aline vai contar que contribuíram para que essa doença fosse evitada e essa pandemia fosse superada lá no século XIV. Tá? Mas essa presença da peste negra, ela vai continuar dentro da humanidade e vai apresentar surtos em outros períodos. Por exemplo, século XVII, nós temos ainda evidência de peste negra. Já não era mais o mesmo número de mortos, o mesmo número de pessoas contaminadas, mas inclusive no século XVII vai ter aquele médico da peste, aquele narigão parecendo um corvo. Tá? E no Brasil também tivemos um surto de peste bubônica a partir da última década do século XIX, a partir dos anos de 1890, na virada do século XX. Mas vamos abordando isso ao longo da live. Então fica ligado aí que a Aline vai falar um pouquinho sobre as características da peste bubônica ou peste negra. Isso, muito bem. Então, o que é a peste bubônica e a peste negra? É sinônimo, né? Na verdade, a peste negra é uma doença que ela apresenta 3 formas de manifestações clínicas. A gente chama de peste bubônica, tem a peste pneumônica, que é quando afeta o pulmão e aí vira de transmissão aérea, e tem a peste sepsêmica, que é quando ele está espalhado na corrente sanguínea. Então, o nome peste negra, ele remete justamente a um sintoma muito característico, que a pessoa acometida pela doença, ela ficava com manchas pretas pelo corpo. Essas manchas pretas, elas eram em decorrência de hemorragia e de necrose. Então, as pessoas ficavam com partes apodrecidas, que davam um cheiro ruim. Eu já vou falar sobre esse cheiro ruim que gerou uma crendice popular. Mas era isso, então por isso o nome peste negra, né? Peste bubônica também está correto, porque um dos sintomas eram os gânglios aumentados, que ele chama de bubões, então a pessoa ficava como se fosse um monte de caroço pelo corpo grandão, tá bom? Então era isso. Como que é pega a peste negra? Através de uma doença de transmissão vetorial, que a pessoa pega através da picada da pulga de roedores, principalmente a pulga do rato. Então, o que acontecia? O rato, né, picava numa contaminada e saía passando pelas pessoas. O que o Cássio falou? Expansão
importante. Ô, turma, hoje todo mundo tem nojo, tem pavor de rato, né? E aí o que acontece? Antigamente não era assim. As pessoas não entendiam que rato. Na verdade, se a gente for pensar, a gente tem nojo de rato. O nojo é uma coisa muito importante. O nojo, ele ajuda muito o nosso sistema imunológico a se proteger de coisas que são perigosas. Mas o Cássio mesmo fala, ninguém sabia de onde que vinha. Então os ratos eram comuns, né? Então ficava lá no meio do alimento, então contaminado. A gente sabe que tem outras doenças que não convém falar, mas era isso. Então era a picada da pulga do rato, passava para a pessoa e a pessoa tinha esses sintomas, essas manchas pretas, ok? Então era uma doença muito, né, avassaladora, tinha um índice de letalidade muito grande. A peste negra, inclusive, ela foi utilizada como arma biológica, né? Lá, quando ela chegou na Europa, né, eles utilizavam pessoas contaminadas com a peste negra, pegava pedaço do corpo e jogava por cima dos muros. Lá no cerco de Cafo aconteceu isso, e isso foi uma das formas que contaminou. E com certeza a maior contribuição foi a expansão marítima, mas teve essa utilização como arma biológica, o que mostra. Hoje em dia eles só usam arma biológica se o índice de letalidade daquela doença for alto, e era muito alto, e matou muita gente. Exatamente. Né? E a gente percebe assim que quando a doença ressurge no século XX aqui no Brasil, é o mesmo contexto. Falta de higiene, questões sanitárias assim, decadentes, entendeu? Porque essa doença apareceu no Rio de Janeiro no começo do século XX. Um período em que havia muitos cortiços, um período de favelização, tá? E essa doença veio mais uma vez do Oriente, com um navio que chegou do Oriente aqui nos anos 90 do século XIX, que trouxe essa doença mais uma vez. Na mesma época, gente, cerca de 11 milhões de pessoas na Índia haviam morrido. Então, se nós estamos aí assustados com cerca de 1 milhão de mortes aproximadamente, né, de vítimas do coronavírus, lembre-se que nos anos 90, cerca de 11 milhões de pessoas morreram por causa da peste bubônica, tá? Pensa na proporção, né? Sim. Hoje a gente tem uma população muito maior. Então é um número grande, mas proporcionalmente era ainda, né? Se a gente for fazer a proporção, era ainda maior. E aí nós vamos falar sobre uma outra doença agora, que também se estendeu ao longo de séculos, uma doença milenar, que é a varíola. Você quer falar um pouquinho sobre a varíola? Só um minutinho, Cássio. Você citou, né, lá, os médicos. Ah, é verdade, os médicos da peste. Como é que isso, é? os médicos da peste, não sei peste. se dá pra ver. Dá. Isso, né? Isso aqui é uma imagem. Traz um zoom pra gente, cameraman. Essa é uma imagem que pode aparecer na prova. E se aparecer essa imagem aí, é uma questão sobre peste negra. Tanto para a prova de biologia, mas principalmente para a prova de história pode aparecer. Esse aqui era o médico, né, que tratava as pessoas com peste negra. Nesse momento eles não sabiam ainda como pegava, mas eles já sabiam que tinham que se proteger. Era uma proteção exagerada, que era uma capa grandona, luva de couro, chapéu e esse, né, esse bico muito característico, né? Isso daqui tem a ver com uma crendice popular. Eles utilizavam esse bico, eles acreditavam que esse bico alongado era grande o suficiente para purificar o ar fétido que saía do corpo em decomposição. Então as pessoas que morriam, né, o corpo apodrecido obviamente liberava um cheiro ruim, e isso era até chamado de miasma. Então eles acreditavam que era esse cheiro ruim que acabava contaminando. Então essa máscara com esse bico era para isso. Dentro desse bico tinha um monte de ervas aromáticas para neutralizar, para purificar. Então aquele cheiro ruim a pessoa não sentia e dava a falsa sensação de que ela não se contaminaria. E a gente sabe que isso não era suficiente, né? Que era uma doença de transmissão vetorial, principalmente. Mas até mesmo esse erro favoreceu no sentido de o cheiro ruim vinha dos corpos amontoados em decomposição. Então, para evitar esse cheiro ruim, o que eles começaram a fazer? Sepultamento, a enterrar os corpos. Sim. Nessa época eles enterravam grandes valas, né? Então enterravam um montão de corpos. Mas eles começaram a ter uma noção muito importante de higiene, de saneamento ambiental, que as coisas que tinham cheiro ruim era perigoso. Estava errada a relação, mas isso já ajudou, né? Beleza. Você até comentou sobre um outro temor muito importante, né, que as pessoas tiveram na época, importante para a gente comentar e ter noção hoje. A falta de saber o método de contração da doença fazia com que as pessoas lançassem os seus parentes mortos pelas janelas, né, se livrar rapidamente daquele cadáver para evitar contrair a doença. Isso aconteceu tanto com a peste negra quanto com outras doenças que a gente vai falar agora, como a varíola, por exemplo. Beleza, então vamos falar sobre varíola. A varíola eu acho que é uma doença que muita gente conhece, né, de ouvir falar. Graças a Deus a varíola foi erradicada. A
negra não foi erradicada, ou seja, ainda existe peste negra, claro, com uma proporção muito menor, mas não foi erradicada. Já a varíola foi erradicada por meio da vacinação. Como é que pega a varíola? Porque a varíola é uma doença muito, muito triste, muito debilitante, que deixava marcas, né? Então gerava muito preconceito para as pessoas e é uma doença de transmissão aérea. A pessoa com varíola, ela ficava cheia de bolhas, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui, e aí isso contaminava o ambiente. Então a gente já sabe que doença de transmissão aérea é muito fácil de pegar. Então a varíola alastrou pela população com uma facilidade incrível. Isso debilitava muito, então era uma doença que passava fácil, matava muito e matava rápido. Então a gente teve impacto econômico muito grande disso, Sim. né, Cássio? Porque morria muita gente, eu tô falando de mão de obra também, né? Enfim, Cássio vai pôr um contexto histórico aqui. E mais uma vez, uma doença que acaba sendo usada como arma intencionalmente e não intencionalmente, na verdade. Porque quando a gente pensa aí em números, na dizimação de nativos da América, eu estou falando aqui do século XVI, principalmente o século XVI, um pouco do XVII, mas principalmente o XVI, que é o século de conquista da América, as doenças elas foram fundamentais para que os europeus fossem bem-sucedidos na conquista da América. Muitas pessoas afirmam que os europeus tinham conhecimento da pólvora. É verdade, gente, a pólvora contribuiu, mas chegava em pequenas quantidades. Os cavalos, os europeus dominavam cavalos, mas eram poucos cavalos. Agora, as doenças que chegaram com os europeus é que causam a dizimação da maior parte de nativos da América, tá? E doenças como a varíola. Então, se teve um momento da história em que houve assim, uma pandemia que marcou a humanidade, que matou milhões de pessoas, foi o século XVI. Com a varíola, sendo que o sistema imunológico dos nativos da América não estavam nem um pouco preparado para receber essas doenças que vinham dos europeus, né? Principalmente com essas noções de higiene que os europeus tinham, né? Que não eram lá muito boas, né? Não tinha quase, eu não vou dizer que não tinha para não pecar na história, mas tinha pouco, né? Os europeus não gostavam muito aí da ação do banho nesse período, tá? Tem questões climáticas envolvendo, mas tudo bem. Mas assim, doenças como a varíola, como a sífilis também, nós não vamos aprofundar em sífilis hoje, mas durante o contato sexual, mesmo o contato que foi responsável aí por nós termos uma sociedade tão diversificada, tão miscigenada, mas também causou uma grande epidemia de sífilis, né? Mas a varíola foi, sem sombra de dúvida, terrível. As estimativas, a gente chegam a dizer aí de 70 milhões de nativos mortos por causa de varíola ao longo do século XVI. E é interessante pensar que essa contaminação acontecia até mesmo com aquelas tribos que se aproximavam dos europeus, aquelas que tinham contato pacífico, aquelas que aceitavam ser europeizadas, ainda assim contraíam essa doença. Não posso esquecer de falar que no século XX o Brasil também viveu um grande surto de varíola no Rio de Janeiro. Esse é o motivo daquela reforma sanitária que o prefeito Pereira Passos estava querendo fazer em 1904, juntamente com o presidente Rodrigues Alves. Os dois estavam super motivados para combater essa epidemia de varíola no Rio de Janeiro. Convocam aquele médico e sanitarista chamado Oswaldo Cruz, né, que tinha estudado na França, e ele vem com aquela campanha de vacinação obrigatória que deixa as pessoas extremamente assustadas e que gera a revolta da vacina, né? Ninguém queria levar uma picadura do governo aí de uma vacina desconhecida. Então vamos lá. O que acontece, né? Coisas importantes para a gente pontuar sobre a fala do Cássio aqui. A varíola, a contaminação foi acidental e intencional também. Então a varíola também foi utilizada como arma biológica. Roupas de pessoas contaminadas, cobertores que eram envoltos nas pessoas que morreram de varíola, eles entregavam para os índios e acabavam contaminando eles de maneira proposital. Então a gente já consegue enxergar como que o ser humano ele utilizava, assim, às vezes do pouco conhecimento biológico, mas já utilizava, né, para o mal. E aí, outra coisa que o Cássio falou é do Rio de Janeiro. Gente, o Rio de Janeiro ele estava imundo, né? E o Rio de Janeiro ele tinha grande quantidade de pessoas com varíola, grande quantidade de pessoas com febre amarela, grande quantidade de pessoas com a peste bubônica. Então essas políticas sanitaristas, apesar de elas terem uma série de problemas, né, que foi tudo muito forçado, sem explicar a população, teve sim seu impacto positivo no sentido de trouxe noção de higiene, trouxe limpeza
limpeza e, consequentemente, a gente sabe que limpeza está muito associada à saúde também. Então, aquela falta de saneamento básico, aquele monte de água acumulada, água suja acumulada, rato, tudo isso fazia com que o Rio de Janeiro fosse uma cidade extremamente doente. Então, quando eles fizeram essas políticas sanitaristas, a gente teve sim muitos benefícios. O problema foi a campanha de população, a campanha de vacinação forçada. Gente, até hoje a gente sabe que a gente infelizmente enfrenta resistência contra a vacina. Imagina numa época que ninguém sabia o que era vacina, ninguém entendia por que vacina doía tanto, tinha efeitos adversos, né, que a gente chama de efeito colateral muito forte na época. Enfim, tinha um monte de coisas tinha que as pessoas não tinham, né, as pessoas não tinham noção dos benefícios que trazia. Então isso, né, não foi a única causa, mas foi a gota d'água, né, para a eclodir revolta da vacina. Essas epidemias, elas contribuem para o desenvolvimento da noção sanitária, como a Aline disse, mas ao mesmo tempo, gente, a gente percebe uma época em que as pessoas, assim, lutavam contra a doença, mas nem sempre sabiam como. Um dos casos que eu gosto sempre de destacar quando trabalho esse período é durante esses vários surtos, né, que o Rio viveu, febre amarela, peste negra e varíola ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo e agora. Uma das medidas que o Oswaldo Cruz propôs para acabar com a peste bubônica é que o governo comprasse ratos da população para tentar eliminar os ratos e assim a doença ser exterminada, né? Só que as pessoas começaram a ter mais contato ainda com ratos. Tem gente que levou rato aqui de Minas Gerais lá para o Rio de Janeiro para vender para o governo, né? Então, assim, ao longo do tempo a gente reproduzir de propósito para aumentar a quantidade de rato. Então, isso mostra a falta de noção, né? Eu levava o animal que continha o vetor da doença para minha casa para ganhar dinheiro. Então, a gente vai evoluindo, né, as nossas noções aí de saúde, de questões sanitárias, né, conhecimento científico, realmente, isso. Vamos falar de mais uma doença, Aline? Bora! Vamos falar da mais violenta pandemia que a humanidade viveu no último século. E eu estou falando apenas de 100 anos atrás. A gripe espanhola. Isso, muito bem. Toda gripe, né, ela vai ser causada por um vírus chamado influenza. Não confunda gripe com resfriado. Então, assim, quem que já gripou aí em casa, né? Muita gente olha, óbvio, né? Toda vez que eu dou dessa aula, todo mundo revira o olho. Um monte de menino virando o olho. E aí, o que acontece? Turma, gripe, né, como não? O que a gente tem constantemente é resfriado, que isso é causado por outros vírus mais brandos. A gripe é pesada, né? Gripe é uma doença de transmissão aérea e eu acho que hoje, mais do que nunca, todo mundo sabe como é fácil a gente pegar uma doença de transmissão aérea, mas o vírus influenza, ele judia da pessoa, é febre alta, dor intensa no corpo, a pessoa fica de cama. Então, nesse negócio que a gente normalmente chama, então até critério, né, pra gente se corrigir. Então, aquele dia quando você levanta mal, nariz escorrendo, mas você tá relativamente de boa, provavelmente você está resfriado, ok? Então, a gripe é uma coisa mais pesada do que a gente pensa, né? A gripe espanhola foi uma doença de altíssima letalidade, né? Porque ela encontrou um ambiente muito favorável. Então, é uma doença de transmissão aérea, muito fácil de pegar. E qual era o contexto histórico? Vou contar, mas antes eu vou fazer uma pergunta, não estava planejada, hein? Dizem que os homens, eles sofrem mais de gripe do que as mulheres. Será que é verdade? Porque homem é porco. Claro. Tem explicação científica para o homem ficar mais dodói da gripe? Não, frescura. Não, gente, Vinícius doente, pelo amor de Deus. Nossa, Vinícius tropeça, tá morrendo. E aí, não, mas não sofro não, porque eu sou guerreiro, a minha cara de guerreiro. Pelo amor de Deus. Noções de higiene é um fator, né? A gente sabe que tem fatores imunológicos, tem várias coisas, mas a questão mesmo de achar que não adoece, de não procurar médico, de não tratar, isso é uma coisa importante. Pessoal, então vamos lá, o contexto do surgimento da gripe espanhola. Primeira coisa a se saber, isso aí é o básico do básico, tá? A gripe espanhola não é espanhola. A gripe espanhola, ela é provavelmente originária do Kansas, nos Estados Unidos, ou é originária de uma região que fica no norte da França. Não sabemos a origem certa, tá? E ela surgiu entre 1914 e 1918. Você que gosta um pouquinho de história vai saber me dizer o que estava acontecendo no mundo entre 1914 e 1918. Fala aí pra mim, o que é?
Vai ligar o comentário, Ed? 1 minuto, gente. Vai lá. É pra quem gosta de história ou pode ser pra mim também? O que estava acontecendo entre 1914 e 1900? Não, você não vale, Aline, fica quietinho. Vamos ver se os meninos estão ligados. Alguém respondeu, Ed? Ainda não. 1914, 1912, por favor, alguém vai lembrar. Eu. Até a Aline, que é de biologia, sabe. Vamos lá. Grande Guerra. A Grande Guerra. A maior guerra. Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. Maior guerra até aquele momento, né? Que matou cerca de 8 milhões de pessoas. E tanto os Estados Unidos quanto a França estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Já identificavam casos dessa nova influenza aí que foi chamada de gripe espanhola, mas não divulgaram, ficaram caladinhos, porque eles faziam parte da guerra. Se eles expressassem ali que estavam vivendo uma epidemia no meio da guerra, aquilo seria visto pelos inimigos como um ponto de fraqueza, aquilo daria mais vigor para que os seus inimigos persistissem na guerra. Então eles ficaram calados. Mas quando essa gripe chega na Espanha, um país neutro, ela não teve nenhum problema em divulgar essa nova doença que estava se espalhando pela sociedade e matando milhares de pessoas, tá? Então é a Espanha que faz a divulgação da guerra, mas ela não se originou na Espanha. E aí vem mais uma questão que gera mitos, né? A gripe espanhola chegou no Brasil por causa dos soldados brasileiros que foram lutar na Primeira Guerra Mundial. Mentira, gente. Assim, mentira em parte, não é mentira. Você sabe que os soldados brasileiros, né, uma meia dúzia de cabos, foi lá proteger o Estreito de Gibraltar e acabaram só matando um cardume de toninhas. Provavelmente você conhece essa história. Foi a única coisa que os brasileiros mataram na Primeira Guerra, foi peixe, né, um desastre ambiental terrível. Enfim, mas durante essa missão de guerra, os soldados brasileiros realmente estiveram no sul da Espanha, estiveram em regiões do litoral da África e alguns contraíram a gripe espanhola e chegam ao Brasil com essa doença. Entretanto, quando esses soldados brasileiros desembarcam na região nordeste do Brasil, um navio britânico, eu não vou lembrar o nome do navio agora, mas ele já tinha desembarcado no Rio de Janeiro com centenas de pessoas contaminadas. E a partir daí que a gripe espanhola se espalha no Brasil e se espalhou pelo mundo todo, tá? Gente, se eu disse para você que a Grande Guerra, aquela que você ouviu falar, que matou 8 milhões de pessoas, a gripe espanhola matou, no mínimo, 20 milhões de pessoas. No mínimo. A Aline vai trabalhar melhor essa questão de números de mortos aí da gripe espanhola. Mas no mínimo. Pense a quantidade de pessoas que morreram de gripe espanhola. E quando essa doença foi identificada no Brasil, o governo não chegou a dar credibilidade a ela. Pensava se tratar de uma doença simples. Entretanto, até o presidente do Brasil da época, Rodrigues Alves, mais uma vez Rodrigues Alves, tá, gente? Rodrigues Alves, ele apareceu lá em 1904, mas apareceu em 1918 também, sendo reeleito. Entretanto, não chegou a tomar posse, pois morreu de gripe espanhola. Ah, e detalhe, a filha do Rodrigues Alves também já tinha morrido de uma outra epidemia anos antes. Ela tinha morrido de febre amarela. É por isso que o Rodrigues Alves teve essa motivação lá no começo do século XX para poder combater epidemias no Rio de Janeiro. Já tinha tido uma perda familiar e ele perde a sua própria vida. Se dizia na época que a imprensa estava sendo sensacionalista. É claro que às vezes a imprensa é sensacionalista mesmo, né, gente? Mas é bom buscar um ponto de equilíbrio, porque a gripe espanhola só foi revertida, o número de pessoas que contraíram a doença, que morreram, só foi revertida a partir do momento em que o governo começou a tomar as medidas que deveria tomar. Tá? Porque enquanto as pessoas estavam aí baseadas na crendice popular, o número de mortos continuava crescendo. E o que era a crendice popular na época? A gente tem que higienizar tudo com álcool, inclusive o interior do corpo. Como é que higieniza o interior do corpo com álcool? Bebendo álcool. Né? Então se dizia que as pessoas iam tomar cachaça com limão para não pegar gripe espanhola. Vamos dizer assim, os aproveitadores começaram a vender uma porção de remédios com os nomes mais diversos possíveis, de remédio, xarope, de vitaminas, dizendo que seriam suficientes para acabar com essa doença. Mas somente quando alguém que a Aline vai falar entra em ação é que a doença realmente começa a ser erradicada. Tá? Vai lá, Aline. Bora lá. Show aí pra gente. Primeira coisa, Cássio falou sobre, né, o nome, o gripe espanhola, ele explicou, né, e tem um problema quando a gente dá um nome local, porque a sensação é, gripe espanhola, eu não tô na Espanha, não pego. Isso é um problemão, né? Então muita gente contaminou porque achou que era gente, doença de transmissão
aérea vai ser restrita num lugar? Quem teve aula comigo sabe, eu falava, e não era previsão não, é porque era óbvio, uma doença de transmissão aérea passando facilmente, era claro que a gente não ia conseguir barrar ela só num lugar. Então, essa falsa sensação de que era restrita um lugar fez com que as pessoas não tomassem as medidas de precaução, beleza? O Cássio, ele citou, gente, vocês estão vendo como a gripe espanhola mostra um monte de coisa que a gente está vivendo agora, né? Então, é esse o ponto que a gente queria chegar, de mostrar como estudar a história mostra pra gente coisas que foram feitas erradas, coisas que deram certo, né? Qual que é o caminho que a gente tá, o que a gente tem de vantagem, enfim. Então, bora lá. Uma coisa que o Cássio falou foi sobre beber, né? Ingerir a cachaça e tal. Depois veio até o nome de caipirinha pra isso. Gente, isso é muito atual, né? Olha na internet aí, cerca de 50 pessoas morreram intoxicadas agora, gente, tô falando de 2020, ingerindo grande quantidade de álcool, achando que ia matar. Ô, turma, fake news não tinha esse nome, mas já rolava há muito tempo, né? E a gente sabe que isso mata, isso é uma coisa muito perigosa. Então, esse é um outro ponto. E o que o Cássio ele falou, né? Ele me chamou para falar sobre, né, as intervenções. Nesse momento, a gente tem um médico, um biólogo, sanitário, isso é muito importante, que é o Carlos Chagas. O Carlos Chagas, ele sofreu muito para conseguir implantar, né, para decretar as coisas, não foi fácil. Assim como a gente sabe que não está sendo fácil, né, para os prefeitos, né, eles decretarem as coisas, mas foi decretada uma série de medidas. Escuta essas medidas, né? Ele decretou que deveria ter quarentena, né? Isso é um nome muito comum, né? Acho que todo mundo está ouvindo falar sobre isso. Lá, Cássio vai mostrar. Você consegue, produção? Você consegue chegar lá? Conselhos ao povo. Gente, isso aqui é da época, né? De 1918. Então você vê assim como, né, a grafia das palavras estão diferenciadas. A galera não vai conseguir enxergar, mas vou resumir basicamente. Decretava que as pessoas deveriam, né, ficar em quarentena, ter o isolamento social, né? Gente, escuta o que eu tô falando. A notificação compulsória, então todo mundo que era diagnosticado com essa doença, a gente sabe que não era fácil de diagnosticar, mas deveria, né, ter esses números que a gente sabe que são subnotificados. Fechamento de escola, fechamento de teatro, cancelamento de partidas de futebol, todas essas coisas, eu tô falando, tá soando familiar pra gente, infelizmente. Então essas medidas, né, evitar aglomeração, fechamento de parte do comércio, restringir circulação de pessoas, então tudo isso que a gente tá ouvindo, só que agora eu tô que ainda não tem nenhum medicamento seguro, que ainda não tem vacina, que ninguém é forte o suficiente para estar totalmente imune, então qualquer pessoa pode pegar, que a gente deve evitar. Então todas essas coisas, mas essas medidas que estão sendo tomadas agora, elas geram prejuízos econômicos? Geram, a gente sabe, a gente gera prejuízo para todo tipo de coisa e a gente tem a sensibilidade de entender, a gente está custando a se adaptar, né? Gera uma série, mas são essenciais para cuidar da nossa saúde, para evitar que o número de pessoas infectadas seja maior. Se o Cássio falou o número de pessoas infectadas, mesmo tomando essas medidas, só que de maneira tardia, né? Então, olha a importância disso. Então, a gente sabe, por meio da história, que estados que fizeram o que a gente está fazendo agora, essas medidas de proteção da população, de isolamento e tal, os estados que adotaram essas medidas de maneira mais precocemente, obviamente teve um número de pessoas infectadas. Eu estou falando do passado, mas a gente está fazendo um espelho para o momento agora. O número de pessoas infectadas foi menor, o número de mortes foi menor, então perdeu menos mão de obra e teve maior facilidade de recuperar a economia, que é óbvio que a gente sabe que está sendo muito afetado. Então é importante essas medidas, claro que a gente tem que pensar não só para o lado da biologia, mas, né, o contexto econômico, então a gente precisa ter total noção das medidas, cada coisa tem que ser muito bem pensada, mas são importantes. Então a história mais uma vez está mostrando pra gente que muitas coisas se repetiram, que a gente aprendeu muito com o que aconteceu. Um medo que eu tinha que a gente gerasse pavor com essa aula e pelo contrário, a gente quer mostrar que apesar de ter uma população maior, a gente tem acesso a conhecimento, a nossa ciência está muito mais desenvolvida, a gente sabe por meio da história que nós conseguimos superar, claro que com muitas perdas, mas foi superado, então a gente vai passar por isso se
Deus quiser, todo mundo, né? A gente entende cada um com suas perdas, mas a gente vai conseguir superar, e a gente sabe que muitos, né, muitas cidades, muitos países conseguiram recuperar de uma maneira muito importante. Ô, Cássio, a gente está vendo agora, mudou a nossa mentalidade, né? Isso mudou muita coisa da nossa vida. As pessoas estão dando valor a coisas mais simples, né? Assim, de modo geral, acho que uma mensagem que a gente pode deixar para vocês é que a gente deve respeitar os conhecimentos que são adquiridos na nossa época. Porque talvez um dos maiores erros aí cometidos lá nos anos 20 é não ter dado ouvido aos conhecimentos produzidos e se deixar levar por aquilo que as pessoas acham, por aquilo que elas acreditam, né? É importante ter as suas crenças e os seus achismos, claro que você é uma pessoa, você tem que ter opinião própria, mas não se deixar levar apenas por isso. Por exemplo, uma das primeiras perguntas que eu fiz para a Aline quando a gente estava planejando essa live era a respeito da quarentena, porque a origem da quarentena são 40 dias. Que eram idealizados lá no século XIV, quando a peste negra foi iniciada, né, com uma justificativa religiosa. 40 anos era o período em que Noé ficou preso, 40 dias. 40 dias foi o período em que Noé ficou preso na arca para a terra ser purificada. 40 dias era o período que Jesus foi tentado no deserto. A noção de quarentena começou daí. Então eu perguntei para a Aline, tem algum embasamento científico, 40 dias, né? Aí ela me disse, não, hoje em dia quarentena não quer dizer exatamente 40 dias. Sim, já passou de 40 dias, né? Exatamente. Então, assim, o que prevalece dentro dos estudos que a gente faz, né, e dentro dos estudos que os cientistas buscam aí para desenvolver uma ciência, uma vacina, é importante que a gente tenha nesse momento resiliência, aprender coisas boas, né, valorizar coisas simples como cumprimentar uma pessoa, agradecer, sentir falta de alguém que de repente você está vendo. Um abraço, né, era uma coisa, a forma Exatamente. de cumprimentar, agora a gente não encosta, então são coisas tão banais que a gente não sentia falta. Eu acho que tá todo mundo vendo, né, sentindo essa necessidade de fazer uma coisa que era automática e também desvalorizada. Sim, e assim, importante também pensar que mesmo com essas tragédias e com essa crise toda, a humanidade sempre tem a ganhar, mesmo nos piores momentos. Gente, Segunda Guerra Mundial, quantos medicamentos passaram a ser usados, quantas cirurgias passaram a ser feitas, a cura para tantas doenças já foi encontrada justamente a partir de surtos epidêmicos, né? Mobiliza, então, né? Exatamente. Não é um momento para pânico, é um momento para ser resiliente e usar esses conhecimentos que a humanidade veio acumulando aí ao longo do tempo. Gente, se a gente for pensar, quero uma reflexão com a vida de vocês. Tá todo mundo parando para pensar em coisas, né? Sentindo falta de coisas que a gente não sentia. A gente está reduzindo o nosso consumismo, a gente está ficando em casa, cozinhando, vivendo junto. Então tá mudando até a nossa cultura mesmo, né? Então isso temos mostra mudanças culturais que a gente sabe. Duvido que todo mundo lavava as coisas igual a gente está lavando, deixar sapato do lado de fora, lavar as embalagens. Isso vai ficar, né, como uma marca disso, e a gente vai passar isso de geração para geração. Sim. A gente aprendeu muito com essas coisas. Eu tenho uma noção de solidariedade, eu nunca vi tantas doações, as pessoas desapegando das coisas, então isso está realmente mudando muito, né, a forma das pessoas viverem, as pessoas aprendendo a viver com menos, a doar e a se doar, né? Então eu vou no supermercado para um idoso, por exemplo. Tudo isso a gente tem muito a aprender, a valorizar a ciência, a valorizar o conhecimento científico e também, né, a aprender com todas essas coisas. A própria escola está sendo reformulada. Nunca pensamos que a gente ia ter que gravar, dar aula dessa forma. Então a gente está aprendendo, a gente está ganhando, a gente está crescendo com isso. Claro que a gente tem toda a sensibilidade de entender que tem um monte de coisa muito triste acontecendo, mas a gente não pode focar nisso. E buscar um ponto de equilíbrio, né? Não é banalizar a situação, não é uma situação fictícia, não, tem muita fake news, claro que tem, filtre, mas não é uma situação para ser banalizada. Entretanto, também não é motivo
para pânico e desespero. Quem tá aí falando, ai meu Deus, é o fim do mundo, não vou nem estudar pro Cefet, pro Coltec, porque o mundo vai acabar antes. Gente, não faz isso, vai estudar, vai aproveitar esse tempo em casa para estudar, porque as epidemias, as pandemias, elas vieram e elas passaram. Elas vieram e elas passaram. E quem se preparou durante as pandemias, levou melhor. Estudos mostram isso, não é mesmo, Aline? Em determinados momentos de pandemia, quem tomou as medidas necessárias conseguiu se recuperar muito mais rápido nos momentos posteriores, tá? Então, assim, por exemplo, nós que já somos quase idosos, né? Não vimos o dilúvio, mas pisamos na lama. Você não acha um pé de galinha na minha cara? A gente já viveu um princípio de pandemia, né? Foi uma pandemia, matou muitas pessoas em 2009, a gripe suína, tá? Exatamente. Como é que é o nome correto? Eu tive, era influenza mesmo, era gripe suína. Eu não tive, eu falei que eu tive, misericórdia. Eu vivi isso, as minhas aulas na faculdade foi em 2009, eu estava na UFMG no início da faculdade. E foi suspensa, né? E aí, formei, né? A gente sobreviveu, a gente aprendeu, aprendi a estudar em casa. Foi um período menor, foi né, menos, mas eu passei, formei Maria, consegui aprender, né, estudar em casa. A gente passou por isso e a gente desenvolveu vacina mais rapidamente. Então a gente teve muito a aprender e também a crescer com essas coisas. Acho que era essa mensagem que a gente queria passar, né, Cássio? Então, espero que vocês tenham gostado, né? E entendam a relação, como que a história e a biologia, ela pode andar muito junto para que vocês consigam entender o contexto da história e a gente entender que não está na hora de pânico, que a gente vai conseguir passar por isso.